Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. A menos que você tenha se escondido nesses últimos dias, você sabe que vários lugares do mundo têm sido perturbados por visões de palhaços ou possíveis ameaças relacionadas com palhaço ou qualquer evento bizarro do tipo. Pessoas foram presas, escolas enviaram cartas de advertência, a mídia social está cheia de vídeos caseiros assustadores de palhaços. Esse assunto até entrou na pauta da Casa Branca americana essa última semana. E por que isso está acontecendo? Por que avistamentos de palhaços assustadores são relatados em diversas partes do mundo? Veja agora nesse vídeo. Acredite ou não, 6 possíveis explicações para as aparições de palhaços pelo mundo. 1. É folclore com um toque moderno. Benjamin Handford é um folclorista e o autor do livro de não-ficção Bad Clowns. Então, ele é definitivamente alguém que você gostaria de chamar quando tivesse qualquer questão relacionada a palhaços. Ele diz que a onda que estamos passando não é nenhuma novidade, e que ondas de histórias semelhantes já aconteceram antes. Na década de 1980, haviam relatos de palhaços fantasmas, diz ele. Existem histórias fora de Massachusetts de estudantes dizendo que eles foram perseguidos ou atraídos por palhaços, e os pais e professores levaram a sério. Se isso soa familiar, é porque o padrão se assemelha a um dos primeiros encontros com palhaços que aconteceu nos últimos meses. Em agosto, crianças em Greenville, Carolina do Sul, relataram ter visto palhaços nos bosques, tentando atraí-los para a escuridão. Nos anos 80, assim como agora, as histórias pegaram, mas elas permaneceram sem explicação. Muitos desses relatos eram falsos, alguns eram brincadeiras e apenas rumores de escola, mas as histórias continuaram, em Chicago, Baltimore e até mesmo no Reino Unido. Em outras palavras, há um efeito bola de neve, diz Redford, onde o rumor e a preocupação legítima se misturam com a nossa propensão humana para uma boa história. Desde os acontecimentos em Greenville, palhaços têm sido relatados em vários estados americanos, e algumas pessoas foram realmente presas por assustar as pessoas, fazendo ameaças e, em alguns casos, perseguindo crianças com um taco de beisebol, enquanto estavam vestidas de palhaço. Estes brincalhões só servem para reforçar um mito famoso. 2. É marketing viral. Pense nisso, faz sentido. Estamos todos aqui falando sobre palhaços. Será que tem alguém lucrando com tudo isso? Não seria inédito. Redford diz que a imagem do palhaço assustador já foi utilizada em marketing viral antes, e o grande objetivo é levar as pessoas a falar sobre o assunto. De fato, um vídeo de um palhaço assustador em Agawam, Massachusetts, já foi revelado ser um golpe de marketing viral para uma casa assombrada local. E mesmo que toda essa coisa de palhaço não tenha começado como uma jogada de marketing, ela certamente criou um terreno fértil. Também é difícil ignorar o fato de que um remake da clássica história de terror It, de Stephen King, será lançado no próximo ano. Embora o timing seja perfeito, os fabricantes do filme não estão brincando com suas emoções delicadas apenas para você ir aos cinemas. Um porta-voz da Warner Bros. Disse à CNN que não há absolutamente nenhuma conexão entre o filme e aparições de palhaço recentes. 3. É uma expressão da ansiedade humana. Os palhaços são uma fonte de diversão infantil, mas também podem ser assustadores e estranhos. A vida também é assustadora e estranha, e isso não é uma coincidência. Talvez palhaços são como espectros de ansiedade e desconforto, como um bicho-papão que personifica os nossos medos mais profundos. Segundo Redford, esses tipos de pânico tendem a vir à tona quando há uma ansiedade social subjacente. Este é um ano eleitoral. Há muitas divisões políticas e ideológicas. Há também, naturalmente, a consciência de tiroteios em escolas e ataques terroristas. Essa última parte explica o cerne da preocupação dos países e a aplicação da lei. Mesmo que a maioria destes incidentes sejam exagerados, por que arriscar? Redford disse que as aparições dos palhaços da década de 1980 vieram em um momento similar, uma agitação cultural. Houve pânico satânico, a história sobre a caverna do dragão e reportagens sensacionalistas de satanistas tentando raptar as crianças, diz ele.
É um mundo diferente hoje, mas os padrões são os mesmos. Esses relatórios circulam, muitas vezes com muitos exageros. Há muitos rumores e lendas urbanas. E então, há algum idiota que realmente se veste e em seguida vem as prisões, diz ele. 4. É uma moda da mídia social. Se você quiser ficar assustado, entre nas recém-criadas contas de Twitter com o tema Aparecimento de Palhaços. Eles estão cheios de vídeos de palhaços que parecem ter vindo de filmes de terror. Em meio às aparições, reais ou não, a hashtag #IfSeeAClown, se eu vir um palhaço em português, tem resultados possivelmente hilariantes. Obviamente, se os palhaços têm chamado a nossa atenção, os usuários da mídia social vão encontrar uma maneira de ganhar dinheiro com isso. A imagem do palhaço assustador é perfeita para as mídias sociais. É feito sob medida para se tornar viral, diz Redford. Você tem algo que é ao mesmo tempo assustador e engraçado. É a combinação do horror e humor, risos e medos. Tudo isso faz parte da tradição do folclore. Mas ao invés de compartilhar as histórias em volta de uma fogueira ou em conversas sussurradas antes de dormir, como fazíamos antigamente, nós postamos e damos retweets sobre isso, embelezando e adicionando toques pessoais ao longo do caminho. É chamado de ostentação, diz Redford. 5. É um jogo de realidade alternativa. Realidade versus fantasia. Será que as crianças entendem? Você se lembra de Slenderman, o personagem de internet assustador que fez parte de um caso de esfaqueamento adolescente brutal em 2014? Para algumas pessoas, Slenderman era parte do que era chamado de jogo de realidade alternativa. Não é o Pokémon GO, que é um jogo de realidade aumentada. Pense neles mais como um quebra-cabeças e narrativas interativas, que supostamente ocorrem no mundo real e são contadas através de várias plataformas. É uma versão turbinada de um mito, e parte da diversão de um ARG é submergir totalmente no faz de conta. Sua familiar? Não há nenhuma evidência concreta que sugira que essa moda de palhaço é na verdade parte de um jogo oficial de realidade alternativa, mas de acordo com a forma que ele é espalhado e documentado online, não é difícil imaginar que o espírito de ARGs infundiu algumas das histórias. Imagine esta situação. Alguém se veste como um palhaço ou deixa uma parte da fantasia para alguém encontrar e documentar. 6. Nem tudo é sempre o que parece. A explicação mais fácil que existe é que eles realmente são um bando de palhaços assustadores. Mas se você realmente quiser levar a sério a recente onda de notícia de palhaços assustadores, é preocupante justamente porque é difícil dizer onde o mito termina e começa a realidade. Nós sabemos, intelectualmente, que é um monte de besteira, mas a partir do momento que alguém é preso por fazer ameaças aos palhaços violentos, começamos a questionar tudo. Os rumores podem ter consequências, diz Redford. Isso não é apenas diversão, as pessoas estão com medo. Já foram registrados casos que as pessoas se tornaram violentas e até atiraram por medo. A coisa mais importante para o público perceber é que por baixo de todas essas manchetes sensacionalistas não há qualquer ameaça inicial. A verdadeira ameaça são as reações exageradas para toda essa história, e não os próprios palhaços em si. Ok, você vai comentar isso é palhaçada ou coisa de palhaço. Mas comente também qual seria a sua reação se visse um palhaço assustador em uma rua isolada no meio da noite. Curta o vídeo e se inscreva no canal. É muito importante também que você marque para receber nossas notificações clicando no sininho ao lado do botão de se inscrever. Pessoal, até a próxima!